Globalização e Cidadania, por Pedro Dalari. Bom dia, professor Pedro Dalari. Professor, no próximo domingo agora, dia 26, teremos as eleições para o Parlamento Europeu. O que isso efetivamente representa? No próximo domingo, dia 26, ocorrem as eleições para o Parlamento Europeu. Este é um caso bastante interessante de cidadania no plano internacional. Como nós sabemos, na democracia, a população elege os seus representantes no poder legislativo nacional. A grande diferença do Parlamento Europeu é que, além da população eleger os representantes para o Parlamento da França, da Itália, do Reino Unido, que ainda permanece no Parlamento Europeu apesar do Brexit, elegem deputados que vão fazer parte de um poder legislativo que é plurinacional, que justamente se aplica a todos os países da União Europeia. São 28 países membros e são eleitos 751 deputados desses 28 países na proporção da sua população, ou seja, França, Reino Unido, Alemanha, Espanha, que são países mais populosos, juntamente com a Itália, elegem um número maior de representantes, enquanto países menores, como é o caso do Luxemburgo, como é o caso de Malta, de Chipre, elegem um número menor de representantes. O parlamento fica na França, na cidade de Estrasburgo, mas, na verdade, as suas atividades se desenrolam mais em Bruxelas, na Bélgica, onde estão sediadas as principais instituições da União Europeia. Além do parlamento, o Conselho Europeu, que é formado pelos 28 países, pelos governantes dos 28 países, e a chamada Comissão Europeia, que é o poder executivo. Todas as leis europeias são decididas em conjunto num processo bastante complexo que envolve esses três órgãos, ou seja, o parlamento tem bastante importância. Por exemplo, temas de comércio e de meio ambiente hoje já são legislados basicamente pelo Parlamento Europeu, que foi assumindo tarefas e competências que anteriormente eram dos parlamentos nacionais. E é uma eleição de enormes proporções. Para se ter uma ideia, são mais de 200 milhões de eleitores. No Brasil, em 2018, estiveram aptos a votar 147 milhões de eleitores. Portanto, a eleição para o Parlamento Europeu é uma das maiores eleições legislativas do mundo. Professor, quais são as grandes questões em jogo nessas eleições? Sem dúvida nenhuma, o questionamento que existe por algumas forças políticas da Europa como espaço de liberdade e afirmação de direitos humanos, que foi a grande marca da Europa, da União Europeia, da unificação europeia para cá, desde o final da década de 1950. Hoje, forças nacionalistas muito extremistas, chamadas também de populistas, se batem contra a imigração, contra uma maior integração europeia, contra instituições da democracia liberal, e a grande dúvida é se essas forças que têm assumido o governo de alguns países, a Itália e a Hungria, por exemplo, também vão se tornar relevantes no cenário europeu mais geral. E isto tem um impacto grande, porque na sequência das eleições europeias virão eleições para os parlamentos dos países. E uma ascensão dessas forças extremistas, nacionalistas, na eleição para o Parlamento Europeu, poderá ter, por consequência, um crescimento também dessas forças nos parlamentos nacionais. Esta é a grande incógnita e, por isto, esta eleição deve ser acompanhada com muita atenção, porque certamente terá uma repercussão que vai extrapolar os limites do próprio continente europeu. Esse foi o professor Pedro Dalari, que conversou com Marcelo Hollenberg para a Rádio USP. Globalização e Cidadania, por Pedro Dalari.